Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos aqui na primeira parte desse catecismo, que é a nossa profissão de fé. Estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos também no segundo capítulo, que diz: Deus vem ao encontro do homem. E estamos no artigo 3º, que diz aí sobre a Sagrada Escritura. E hoje nós vamos entrar, a partir do número 105, no segundo ponto, no segundo parágrafo deste artigo 3º, que tem como título Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura. Vamos lá ver o que quer dizer essa inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Bem, você acredita nisso? Que Deus é o autor da Sagrada Escritura? Você poderia dizer, mas espera lá, Luiz Carlos, mas a Sagrada Escritura foi escrita por homens, por pessoas. Como é que Deus é o autor? Muito bem, vamos ver aí então. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam nas Sagradas Escrituras, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. Bem, isso daí está escrito no documento Dei Verbum, número 11, parágrafo 11, se você quiser estudar, né? Dei Verbo 11. Mas o que quer dizer isto para nós, então? Quer dizer que no nosso último encontro falamos um pouquinho sobre o autor sagrado, né? Os agiógrafos. Mas vamos aqui explicar novamente. Agiógrafo, uma palavra que vem do grego, que na verdade é uma palavra para nós junta, mas elas vêm de duas vertentes, né? Agio quer dizer santo. Por exemplo, pneumatos agio, em grego quer dizer Espírito Santo. Por que pneumatos? Então, por isso que nós usamos aqui na nossa linguagem portuguesa a palavra pneu, que é do carro. O pneu que se coloca no carro, muito bem. O que tem dentro do pneu? Tem ar. Então esse pneuma quer dizer, é o ar de Deus. É espírito. O que é espírito? É expiração. Expirar. Expirar e respirar. Então, o que é o ato de respirar? Eu estou aqui falando com vocês, mas estou respirando. Respirar é inspirar, quer dizer, levar para dentro de si o ar, e expirar. Aí soltar esse ar. Quando eu solto o ar, então as palavras são formadas dentro aqui da minha boca, para você entender. Bem, então, expirar. É esse espírito. Esse espírito é o que sai de Deus. Chama-se Espírito Santo. É o sopro de Deus. É o vento de Deus. É o hálito de Deus. Sabe quando você está na Santa Missa? Só para você entender um pouquinho. Quando você está ali na Santa Missa, no momento em que vai ser servida para nós a mesa do pão. Já nos alimentamos com a mesa da palavra, e em seguida vem a mesa do pão, que é o corpo do Senhor. Você sabe que aquele momento que o padre está ali é ensinado na nossa igreja que é in persona Christi. Quer dizer, naquele momento, o padre, sim, continua sendo o padre ele mesmo, mas
pelo ministério que lhe foi confiado, naquele momento em que ele vai proclamar aquelas santas palavras que Jesus proclamou na última ceia. Então, o Espírito Santo traz a pessoa de Cristo para o sacerdote. Para quando ele falar as mesmas palavras, seja o próprio Cristo falando e não o padre. Porque o padre não tem poder de transformar as oferendas do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. O padre não tem esse poder. Mas com o ministério que ele recebeu, ele pode fazer isso? Sim. E naquela hora o Espírito Santo, então, ele confia no sacerdote e ao sacerdote todos esses dons maravilhosos. Então chama-se in persona Christi, porque o padre vai falar na pessoa de Cristo. Já não mais em nome de Cristo. Em nome de Cristo a igreja sempre fala. E fala todo dia, 24 horas por dia. Eu também falo em nome de Cristo. Você também fala em nome de Cristo. Mas o próprio Cristo falar na pessoa é diferente. Ali é a pessoa de Cristo falando, já não é mais o padre falando. Então, por isso que falando sem hálito de Deus aqui, eu me lembrei desta passagem. Você pode perceber, o padre, ele se abaixa um pouquinho quando ele coloca ali o cálice do Senhor, ali do sangue, ou mesmo o cálice das espécies que ele coloca na sua frente, ele abaixa um pouquinho e aproxima da boca dele, para que o hálito de Deus, veja, o hálito de Deus entre naquelas partículas e entre naquele vinho e ali seja transformado no corpo e sangue de Cristo. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Então por isso que ele faz ele abaixa, se curva um pouco e aproxima ali as oferendas da sua boca. Ah, mas nem todo padre faz isso, Luiz Carlos. Então o padre que não faz, o hálito de Deus não penetra. Olha, independente do que o padre faça ali com o seu próprio corpo, o corpo dele, se ele vai se curvar ou não vai se curvar, o hálito de Deus entra na partícula de qualquer forma. Só que alguns padres, eles facilitam o nosso entendimento realizando esse ato de se abaixar e aproximar ali o cálice da boca dele. Isso facilita o nosso entendimento. E também é um ato de veneração ao próprio Deus. Né? De se colocar, ele está se colocando ali para Deus usá-lo. Então é o próprio Deus que está usando o padre ali. O próprio Jesus está ali em persona Christi. Então por isso que o hálito que sai da boca desse padre chama-se Espírito Santo. Esse hálito, esse vento, esse sopro que sai da boca do sacerdote é o próprio Espírito Santo, que vai fazer a transubstanciação daquele material que está ali na frente do sacerdote. Então isso é muito importante também nós entendermos esses atos litúrgicos, não é? Mas então entendendo aqui que você está entendendo então que esse Espírito Santo, ele que vai falar, ele que vai soprar, ele que vai inspirar os autores, esses agiógrafos, como estava dizendo, né? Estava dizendo que agio, nós falamos agiógrafos, né? Porque foi, claro, traduzido aí para a nossa língua portuguesa. Mas não é agio no caso, é agio, porque é santo. Então, pneumatos agio, Espírito Santo. Estava dizendo que no pneu tem ar, porque o pneumatos, o Espírito Santo, ele é esse ar, ele é esse vento, ele é esse sopro. É um dos modos de nós identificarmos o Espírito Santo. Que nós não vemos, não sabemos como que ele é, mas enfim, é um dos modos. Veja que em Atos 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, veio um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. O cenáculo, né, a sala de cima. Então, quem é esse vento impetuoso? Quem é? É o Espírito Santo. Jesus, quando
quando queria dar o Espírito Santo às pessoas, ele soprava nas pessoas e dizia: recebei o Espírito Santo, e soprava. Então veja que esse sopro que sai da boca de Cristo é o Espírito Santo. E o Padre está ali em persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. Então esse vento que sai da boca do Padre, que já é Cristo, é o próprio Espírito Santo. Veja, querido irmão, querida irmã, né? Como a nossa fé católica é maravilhosa. Como nos ensina essas coisas fantásticas. Que nós não temos conhecimento disso. Então vamos lá. A Santa Mãe Igreja, então, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração, quer dizer, debaixo da inspiração do Espírito Santo, eles têm como autor e nesta qualidade foram confiados à própria Igreja. Então são os agiógrafos, os escritores sagrados. Os escritores santos, os escritores inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses são os escritores da Sagrada Escritura. São homens inspirados pelo Espírito Santo que não falaram de si mesmo, mas falaram da parte de Deus. Então, por isso que você pode crer tranquilamente na Sagrada Escritura. Porque não é um homem falando. Não é. É o próprio Deus falando. Também aqui no Catecismo da Igreja Católica, você pode dizer assim: mas Luiz Carlos, o Catecismo, isso que você está aí ensinando a cada um de nós, foi escrito por homens. Bem, foram escritos por homens, sim. Mas cada palavra, cada linha que eu leio aqui para vocês, isso aqui é tirada da Sagrada Escritura, é interpretação da Sagrada Escritura. Então, eu gostaria que você entendesse muito bem isso, para não ficar nenhuma dúvida no seu coração. Que a doutrina católica está aqui neste catecismo é uma interpretação das Sagradas Escrituras. Ok? Então, o magistério da igreja, o magistério, aquele que ensina, aquele que tem o poder de ensinar toda a doutrina, ele interpreta para o nosso entendimento da palavra de Deus. Para isso que servem os documentos da igreja, para isso que serve o catecismo da igreja. Então, você pode reparar e perceber que tudo que está sendo ensinado aqui é tirado exclusivamente da palavra de Deus. Ok? Então, você pode ficar tranquilo, tranquila, que aqui não há nenhuma dúvida, nenhum erro de fé. Ok? Vamos lá, então. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Então, diz aqui o seguinte. Vai dizer na Dei Verbo 11. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e através deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Então veja, querido irmão, querida irmã, quando o autor sagrado, qualquer um deles, vai escrever um livro, o que um escritor comum faz? Um escritor comum, de qualquer livro aí, não da Sagrada Escritura, mas de qualquer livro. Ele escreve o que está no pensamento dele, no coração dele, tudo que ele está imaginando, as histórias, aqueles personagens, toda a trama daquela história que vai envolvendo a gente, né? Para a gente continuar lendo aquele livro, ter vontade de ler mais. Então, isso são livros, são bons livros. Ok, podem ser dramas, romances, histórias policiais, podem ser contos, podem ser autos, podem ser tantas coisas, não é? Mas os autores estão falando do que eles têm no coração ali, do que tem na sua mente, etc. Nesse caso aqui, no caso da Sagrada Escritura, o autor não fala de si mesmo. O autor não fala do que lhe convém, do que ele quer falar. Não, é diferente. Ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Então, tem essa
diferença que é muito grande, é imensa. Ele fala inspirado sob a ação do Espírito Santo, as coisas que Deus quer falar. Agora, perceba, querido irmão, uma coisa muito importante. Deus fala à pessoa que está ali, ao autor sagrado, seja quem for, qualquer um deles da Sagrada Escritura, mas Deus respeita o conhecimento, respeita a sabedoria, se aquela pessoa tem estudo, se não tem estudo nenhum. Deus respeita. Então, Deus não vai colocar ali para aquela pessoa coisas que ela não teria, que ela não compreenderia, não compreendesse. Então, como disse, ela vai compreendendo aquelas coisas ali, falando da parte de Deus. Muitas vezes ela pode pensar que alguma coisa que seria para o tempo dela, para o momento dela, claro. Ela não sabe que isso viria depois de 500, 600, 700 anos. Mais para frente, está pensando que é alguma coisa ali corriqueira do seu dia a dia. Ela pode pensar isso. Sim, Deus respeita isso, respeita. Por exemplo, vamos aí falar sobre o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, onde vai relatar a criação de Deus. Deus criou todas as coisas em 7 dias, ou melhor, em 6. No 7º descansou. Então, nós sabemos que não foi assim. Pela ciência, nós sabemos aí que para se formarem os planetas, se formarem aí o nosso sistema solar ou todos os sistemas solares, demoraram bilhões de anos. Bilhões. Isso nós sabemos. Para formar o nosso planeta Terra do jeito que está hoje, meu Senhor, foram milhões, bilhões de anos para se formarem todos os mares, os rios, as cachoeiras, as florestas, enfim, tudo que existe. Ok? Mas então quer dizer que a Sagrada Escritura está errada em falar que foi feito em 7 dias? Não está errada. Mas Deus, como é que Deus iria falar ao homem daquele tempo que escreveu sobre Gênesis? Como que ele iria falar se aquele homem não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje? Como? Como que Deus iria falar do carbono, dos elementos químicos? Como que Deus iria falar? Não tem como, a pessoa não tinha conhecimento. O homem naquele tempo tinha conhecimento de que o nosso planeta é uma bola e que nós tem hora de ponta cabeça ou não. Como assim? Mas como que está de ponta cabeça? Como que o mar não sai do lugar? Como que ele não cai? Mas existe uma força da Terra que puxa, que chama-se gravidade, puxa tudo para dentro, para o centro dessa Terra. O homem sabia disso? Não, isso foi descoberto há pouco tempo, inclusive. Há pouco tempo. Então, agora você imagina naquela época, 5.000 anos atrás, como é que Deus ia falar sobre a lei da gravidade? Então, Deus não poderia falar. Então, Deus respeita o autor que ele escolheu para escrever sobre aquele livro, aquelas coisas que ele quer falar. Ele respeita o conhecimento daquela pessoa, o entendimento, a sabedoria, o estudo daquela pessoa. Deus respeita. Por isso que Deus fala nas entrelinhas. Então, por isso que eu não posso, já expliquei isso aqui e vou explicar várias vezes, por isso que eu não posso pegar uma frase da Sagrada Escritura aleatória. Não posso pegar uma frase e interpretá-la por si mesma. Isso seria fundamentalismo. Eu seria um fundamentalista se eu fizesse isso. Eu não posso fazer isso. Isso é um pecado que eu cometo contra a palavra de Deus. Eu tenho que pegar a palavra de Deus, aquele versículo que estou lendo, aquele capítulo, e entender que ela está dentro de um contexto muito maior. Ela faz parte de um contexto grandioso. Que eu não posso interpretar a palavra ao pé da letra, como muita gente faz. E muitos até pastores cristãos fazem isso, porque não têm esse entendimento.
E pegar a palavra ao pé da letra, interpretar e ponto final. Isso é um pecado grave. Então, por isso que eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus, entendimento de que os autores sagrados são homens comuns, pessoas comuns iguais a você, iguais a mim, que Deus usa e usou, né, para escrever o que ele quis, mas Deus sempre respeitou o conhecimento das pessoas. Sempre. Então, por isso que no livro do Gênesis, no conhecimento daquela pessoa, que naquele tempo ele pensava assim. Tanto é que está na Sagrada Escritura isso. Ele pensava que a terra era plana e que tinha duas colunas, uma em cada ponta da terra, que segurava as águas que estavam lá em cima. E de vez em quando essas águas caíam, que então é a chuva. Eles não entendiam que as águas que estão lá em cima são as que vieram aqui de baixo, por causa do sol, do calor do sol. Então vai havendo essa evaporação da água e esse vapor vai se condensando lá em cima, formando as nuvens. E depois essas nuvens carregadas derramam a água para nós novamente. As águas voltam, mas elas vieram daqui de baixo, pela evaporação. Imagine que a pessoa naquela época entendia uma coisa dessa. Então, para eles, naquela época, a terra era plana, acabando a terra aqui tinha um abismo, que era o fim do mundo, vamos dizer assim, tanto do lado esquerdo, direito, enfim, e que tinha essas colunas sustentando as águas. Isso está na Sagrada Escritura, não me lembro agora, mas já li várias vezes, eles dizendo então, né, que as águas estão suspensas por essas colunas. Então veja, querido irmão, querida irmã, é o conhecimento do ser humano. Veja como que o conhecimento do ser humano sobre as coisas progrediu bastante. Mas progrediu nos últimos séculos. Os séculos anteriores demorou, né, bastante aí para acontecer esse entendimento, esse conhecimento. Então Deus respeita. Isso que eu acho maravilhoso em Deus. Eu contemplo isso em Deus, uma coisa assim grandiosa que Deus faz. Deus respeita o conhecimento do seu autor sagrado, daquele que ele escolheu para escrever sobre as suas coisas. E de fato, então, é uma verdade, né? Uma verdade que Deus faz aí maravilhosamente bem. Bem, então, esses escritos foram confiados à própria igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles, quer dizer, o próprio Deus agindo nesses homens, e através deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Então as pessoas são autores dos livros, sim, mas não do que eles querem falar, mas do que Deus quer falar. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou os hagiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, que é o Filho de Deus, né? Não de um verbo escrito e mudo, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. Veja aí, querido irmão, querida irmã, que palavras fortes, que palavra de sabedoria para nós, dizendo que a nossa religião não é religião do livro, mas é a religião de um Deus.
de um Deus que fala, de um Deus que se comunica, de um Deus que é a palavra, que é o próprio Filho é a palavra. Então, ele é escrito. Então, na verdade, as linhas, as letras da Sagrada Escritura, da nossa Bíblia, as linhas, é o próprio Deus. Então, eu posso dizer, então, que a Sagrada Escritura é o próprio Cristo? Sim, tranquilamente, sem medo de errar. Eu posso dizer que a Sagrada Escritura é o próprio Deus falando comigo através do Filho dele, que é a palavra dele escrita sob a ação do Espírito Santo. Quando eu leio a palavra, então, tem 3 pessoas agindo em mim: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, por isso que a palavra de Deus, ela me ilumina. Ela me tira da cegueira espiritual, do desconhecimento das coisas de Deus. Eu me inteiro mais das coisas de Deus. Eu aprendo com Ele, eu vou sendo libertado, vou sendo curado. Quanto que eu já fui curado lendo a palavra de Deus? As lágrimas escorrem dos nossos olhos, pelos nossos rostos. Por quê? Porque ela está nos curando de coisas que nós nem imaginamos que nós temos dentro de nós. A própria palavra nos cura e nos liberta. Olha que coisa fantástica. Então a palavra de Deus tem esse poder, tem essa autoridade e tem essa moção de falar com você dentro do seu coração. Fala aos seus ouvidos, sim, mas muito, muito, muito mais dentro do seu coração. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude na compreensão desta palavra de Deus, para que possamos ser homens e mulheres aí ativos na evangelização e no testemunho dessa palavra maravilhosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.